noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez Vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os cumprimentos de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e, assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação e de auto-mútua-ajuda. Como dizemos, agora, de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos dá o poder de modificarmos a ninguém, mas nos deu o poder de modificarmos a nós mesmos. E, assim, quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas, com certeza, irá impedir que os seus problemas acabem com você. Bem-vindos à Domingueira E. Esta reunião não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Esta reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma reunião do Amor Exigente, como disse a nossa querida Lu. É bom estar aqui com vocês, é bom a gente poder fazer essa troca, aprender mais. A Lu já disse que aqui é um grupo de troca de experiência, não é um grupo de partilha. Então, caso tenha tempo para a gente estar fazendo alguma pergunta para o nosso palestrante, a gente lembrar que a nossa reunião é gravada. Quem entrar com a reunião já iniciada, prestar atenção direitinho no que já está sendo perguntado para a gente não ficar repetitivo, que a gente tem observado que as pessoas estão fazendo as mesmas perguntas, ou então, se entrou atrasado, de repente, aquele assunto já foi colocado, deixar para assistir a domingueira, porque ela fica gravada, pode ser visto depois. Pensar também na nossa vestimenta, na nossa postura, porque a gente está aqui um vendo ao outro, e às vezes a gente se distrai um pouco, então tudo isso é importante. Tudo dentro do nosso princípio da exigência na disciplina, não é? Do amor exigente. Então, o Amor Exigente, a gente sabe que é um programa de auto e mútuo cuidado, de muita qualidade de vida. Aprendi semana passada que é um programa que restaura as nossas vidas. Achei lindo o Silvestre falando isso, não é? Não está aqui para salvar, mas está para restaurar as nossas vidas. E quando a gente aceita que a mudança só pode ser feita para nós e por cada um de nós, aí a gente tem certeza que já está interiorizando esse programa e, com certeza, nós vamos conseguir colher bons frutos. E quando a gente muda, como diz o Amor Exigente, tudo muda no nosso entorno. Então, mais uma Domingueira E, com muita alegria que a gente está aqui hoje. E hoje eu escolhi fazer uma espiritualidade que tem muito a ver com o princípio que a gente está estudando esse mês, que é o princípio do grupo de apoio. Então, eu vou pedir a Lu para colocar a espiritualidade aqui para a gente poder... Eu vou ler e vocês vão estar acompanhando, e logo em seguida, então, a gente apresenta o nosso querido palestrante. Então, essa espiritualidade de hoje vai falar sobre a formiguinha, que é extraído do livro Contos deste e do Outro Mundo. Muitas vezes, de onde menos se espera, recebemos uma lição de vida. Estava sentado na porta de casa e vi uma formiguinha carregando uma folha
que deveria ter, no mínimo, 20 vezes o seu tamanho e peso. Fazia aquela tarefa com muita dificuldade, empurrando ou carregando sobre a cabeça. Por vezes, o vento derrubava a formiguinha e a folha. Foram muitos os tropeços e recomeços. Eu vou ter que sair daqui por causa da... Só um minutinho, gente. Pensei em interferir ajudando de algum modo, mas como? Talvez, se agisse, eu poderia até mesmo dificultar ainda mais o trabalho dela. Resolvi continuar observando. Os empecilhos que ela encontrou não foram suficientes para lhe provocar desânimo. Por fim, alcançou um pequeno buraco que supus ser a porta de seu habitat. Que ser formidável, pensei. Quanta obstinação! Na verdade, ela apenas tinha acabado uma etapa de seu trabalho. A folha era muito maior do que a entrada do formigueiro e ela precisava colocá-la para dentro. Então, ela carregou ali, então ela largou a carga ali fora e entrou. Na hora eu pensei no velho ditado popular: nadou, nadou e morreu na praia. Surpreendentemente, um batalhão de formiguinhas surgiu do buraco. Começou a desmembrar a folha em pequenos pedaços e transportá-los para o seu interior. Pareciam estar alegres e, em pouco tempo, todos os pedaços da folha e as formigas desapareceram. Tudo acabou, porém, continuei sentado ali na porta da casa, absorto e a refletir sobre aquele ensinamento. Quantas vezes desanimamos diante do tamanho da tarefa ou dificuldade? Quantas vezes nos faz falta persistência, força e determinação? É muito comum acharmos que recebemos um fardo maior do que podemos suportar. Agradeci a Deus por ter colocado a formiguinha na minha porta para mostrar que sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente, aguardando para serem realizados. Então, a gente deixa esse texto como uma reflexão para vocês. Eu iniciei dizendo que ontem eu fui assistir um show chamado Os Sonhos Não Envelhecem, que conta a história do Clube da Esquina, né? E muito lindo a gente ver que a gente tem a chance de estar sempre fazendo algo novo, tem a chance de deixar para trás o que não deu certo e começar algo novo. Amor, a gente já diz para a gente, que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. E mais ainda, quando a gente pode encontrar com um grupo de apoio. Aquela formiguinha que estava carregando aquela folha, foi buscar o grupo de apoio dela que estava lá dentro do formigueiro. E a gente vem toda semana na nossa reunião de Amor Exigente para estar com o nosso grupo de apoio. Eu me lembro que quando eu vim para o Amor Exigente, eu vim muito desconfiada, muito desconfiada. Eu falei, como eu vou falar com pessoas que não me conhecem, que não sabem da minha história? Como que eu vou abrir meu coração? E eu descobri que aqui no Amor Exigente, no grupo de apoio, tem pessoas que não julgam, que não criticam, que não dizem para mim como eu tenho que fazer, mas que me apoiam no que eu estou preparada para fazer. Então, que a gente possa permanecer formiguinha e que o grupo de apoio possa continuar sendo as outras formiguinhas que vão apoiar a gente nessa trajetória. Uma boa domingueira para a gente. Agora, eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante. Ricardo Valente, ele é psicólogo, é especialista em dependência química e psicologia clínica psicanalística. Ele é especialista em terapia cognitiva comportamental, diretor executivo da FEBRACT, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, é vice-presidente da FLACT, Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, é membro fundador da Pastoral da Sobriedade na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e membro representante da FEBRACT junto à WFTC, Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. E é com muita alegria que a gente recebeu esse sim do Ricardo para estar aqui com a gente hoje. E o tema que ele está trazendo para a gente é as boas práticas no acolhimento e tratamento dos dependentes químicos.
Então, Ricardo, a partir de agora o microfone é seu e desde já gratidão pelo seu sim. Muito bem, Rosa, te saudando, a ti, a Luciana e a Cacilda, que me acolheram aqui no grupo. Eu estendo a minha saudação a todos vocês que tiraram esse tempo nessa domingueira para a gente estar junto, para a gente poder compartilhar, para a gente poder dividir conhecimento e crescer, né, juntos, né? Bonito, a Rosa foi assistir o Clube da Esquina, né? O espetáculo do Clube da Esquina, né? E aí me lembrei de Beto Guedes, de Lô Borges, de Milton Nascimento, lembrei das poesias e das músicas, né? E das coisas lindas que eles cantaram, né? E que importante a gente poder... acho que sempre quando a gente se encontra coletivamente, é sempre um encontro que sugere esperança, né? Sugere força, né? Porque sozinho a gente fica meio cego, né? A gente não sabe muito bem para onde ir. Quando tem alguém do nosso lado, a gente pode até fechar os olhos, a gente pode cansar, a gente pode segurar na mão, a gente pode colocar o braço sobre o ombro, que tem alguém que nos ajuda a ir adiante. Então, é uma alegria para mim, como pessoa, estar com a AE, porque o AE tem uma história muito importante na minha vida e na vida da minha família. Amor Exigente também é uma das obras sociais que o nosso amado Padre Haroldo fomentou e trouxe para o Brasil, assim como a FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, onde eu estou hoje, diretor executivo. Falo aqui de Campinas, agora à noite. Amanhã nós iniciamos uma maratona de cursos aqui de formação para 70 profissionais de comunidades terapêuticas de todo o Brasil, retomando lentamente os nossos cursos presenciais. E, historicamente, a FEBRAC tem 32 anos, quando o Padre Haroldo e o professor Saulo Monserrat tiveram a inspiração de criar uma entidade associativa que congregasse o serviço de comunidade terapêutica no Brasil. Eles pensaram em um compromisso efetivo e eficaz com a qualidade do serviço e do acolhimento dessas pessoas e das suas famílias. A FEBRACT ela tem um compromisso histórico com o método e com a essência da comunidade terapêutica. Um compromisso histórico com o debate permanente das políticas públicas de álcool e drogas no Brasil e no mundo, e vem constantemente com seu time de profissionais, com seu largo e importante coletivo de voluntários, defendendo também essa maneira de ver a vida, de ver o mundo de forma coletiva, de forma comunitária, né? Eu acho que os grupos de mútua ajuda, os primeiros registros de vida comunitária datam de 70 antes de Cristo, né? Um manuscrito encontrado no Mar Morto, né? Quer dizer, mas se a gente olhar o homem, os animais, os bichos, né? A natureza vive em estado de coletividade, em estado de autoajuda, né? Veja bem que é através dessa experiência, né, que a gente vai se desenvolvendo enquanto coletivo no mundo, né? Às vezes de forma positiva, saudável, ligados por coisas de vida, e por outro, infelizmente, por coisas de doença, por coisas de morte, por coisas negativas, né? Mas, enfim, já dizia o psicólogo e PhD, especialista em comunidade terapêutica, ele nos afirmava assim que, Dr. Jorge de Leon, a comunidade terapêutica é um sofisticado modelo
é um sofisticado método de serviço para além das práticas médicas e psicológicas tradicionais, centrada na mútua ajuda. Então, o Dr. Jorge de Leon definia o serviço de comunidade terapêutica como um serviço não convencional, como são serviços de psiquiatria, psicologia e medicina, mas classificava e tipificava ele como um serviço baseado na mútua ajuda, na convivência entre os iguais. Nessa máxima que eu ouvi aqui a gente não diz o que o outro vai fazer, a gente não diz o que o outro tem que fazer, a gente vai falando a nossa história, vai ajudando, mutuamente vai contribuindo uns com os outros. E o serviço de atenção e cuidado ao dependente químico, nesse modelo comunitário, ele é o maior, um dos maiores, é o maior serviço de atenção e cuidado da América Latina e o maior do Brasil. E tem em Amor Exigente um grande suporte, uma grande força, né? Em muitas e muitas cidades do país, Amor Exigente representa, para um número de famílias, o suporte e o apoio necessário para essa ressignificação, para essa possibilidade de recomeço, para esse remédio que não é mágico, que não cai do céu, que não vem de uma hora para outra, mas que é construído a partir de um começo de uma nova jornada, construído e reconstruído. Então, em muitas cidades e municípios do nosso país, a AIA tem sido uma grande força aos serviços de atenção e cuidados nos diferentes modelos de atenção para familiares e para dependentes químicos que buscam não apenas deixar as drogas, mas sim e fundamentalmente mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. E eu penso que fica meio que impossível a gente falar sobre serviço de qualidade e boas práticas sem discutir o objetivo central desse serviço, que é a pessoa e o agravo, o ser humano e o problema, a enfermidade, né? Porque me chama muita atenção que quando a gente tem um problema de saúde físico grave, a gente vai ao cardiologista e com muita convicção, acreditando naquele profissional, a gente faz os nossos exames, a gente entrega esses exames e a gente tem uma confiança que aquele médico, imbuído daquele conhecimento científico, ele vai intervir no problema que nós apresentamos ali naquele momento, a partir do conhecimento da experiência que ele tem. E ele precisa ter precisão cirúrgica, porque o médico, quando ele vai atuar, ele precisa saber o que ele está fazendo. E ele precisa compreender aquele indivíduo e a enfermidade que se apresenta para ele, de forma singular, o que aquele indivíduo está comunicando. E o médico, muito precisamente, ele sabe o que faz. A gente ainda tem aqueles médicos intuitivos, assim, que, além do grande conhecimento científico, conhecem os seus pacientes. E, através do olhar, são capazes de dizer, mas o que tu tem? A tua cor não está boa, não estou gostando desse olho, não estou gostando... Então, a intuição e a ciência, de uma forma sofisticada e bem empregada, produzem aquilo que nós chamamos de tratamento bem-sucedido, né? Ou a articulação entre a experiência e a ciência são preditivas de resultado positivo para qualquer forma de tratamento. O que acontece é que no terreno da saúde mental existe um cabedal de axiologia e de palpitologia, e um acervo de preconceitos e de moralismos que deturpam e distorcem as interpretações e os entendimentos a respeito das enfermidades da alma.
né? Porque o corpo e a alma, os estados anímicos, né? Muitas vezes são entendidos e compreendidos como fenômenos extracorpore, né? Fora do corpo, como se o cérebro, a mente e as dores da alma não fizessem parte desse corpo que é uno, né? Desse universo biomolecular, dessa fisiologia, dessa estrutura anatomofisiológica. Então, superar esses modelos de compreensão fundamentados nesse modelo do ensaio e erro é fundamental para a gente poder cuidar e cuidar com qualidade. A última vez que o padre Haroldo participou de uma reunião do Conselho da FEBRACT, ele se reuniu com todos nós, né? Com aquele sotaque típico que vocês conheceram, que alguns aqui devem ter conhecido. E o padre disse: vocês trabalham muito bem, muito bem. Vocês fazem muitas coisas maravilhosas, mas não esqueçam, o objetivo final de tudo isso é a sobriedade. É a sobriedade. E, nesse sentido, aquele dia eu fiquei refletindo que o padre nos apontava para o seguinte caminho, que estudar, se capacitar, fundamentar a nossa ação em base de conhecimento científico, em evidências, significava atender bem aquele indivíduo. E agentes de saúde e pessoas que trabalham com o sofrimento e com essa mazela tão dura que é a dependência química. Quanto mais preparados eles estão, quanto mais convictos daquilo que estão fazendo, cientes do seu papel, tanto mais eles vão ajudar melhor. Então, o padre, quando dizia, vocês façam tudo isso, mas vocês não se esqueçam que tudo isso está sendo feito para que o usuário final do serviço possa ser bem atendido. E quem é o usuário final do serviço? O dependente químico e a sua família. O dependente químico e a sua família. Que muitas vezes empurrados por momentos de desespero, porque a gente sabe o que acontece quando uma pessoa se envolve profundamente com as drogas, né? Acabam caindo na mão de uma série de desserviços que produzem, sim, um dano importante naquela família e na vida daquela pessoa, produzindo algumas vezes até um efeito de adoecimento e agravamento do quadro que ali adiante a pessoa vai levar mais tempo ainda para sair. Por isso, encontrar pessoas bem preparadas, encontrar lugares e espaços que tenham história, que tenham comprometimento ético, técnico, que tenham estrutura, é fundamental. Quando eu procuro para o meu filho o pediatra, eu tenho convicção que aquele pediatra que eu procurei, ele é o melhor pediatra, que vai melhor atender, porque a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é meu filho. Quer dizer, meu filho amado, não sei se existe uma coisa mais linda, mas me perguntaram esses dias qual foi a coisa mais incrível que tu viveu? O nascimento do meu filho. Eu não vivi nada nessa vida, eu não tenho nada com aquele caráter de excepcionalidade do que aquela criança nascendo e vindo para os meus braços. Valeu a pena ter vivido por aquele momento. Aquele choro, ou aquele olhar que me espera todas as vezes que eu chego em casa. E quando eu procuro alguma coisa, no compromisso que eu tenho com a minha paternidade, eu quero sempre o melhor. E o melhor não é sempre o mais bonito, o mais chique, o mais sofisticado, mas, né? O melhor tem a ver sempre com o compromisso ético, com o compromisso, no nosso caso, técnico, e com práticas que sejam fundamentadas no saber, no conhecimento, associadas à experiência. Porque quando a gente procura um médico, olhem para mim aqui, todos vocês, a gente não quer palpite, né? Quando o médico diz, olha, vou te safenar o coração, a gente não quer um palpite, né?
A gente quer ter certeza de que o indivíduo que vai abrir o nosso peito e vai trocar a válvula cardíaca sabe o que está fazendo. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa fazer a mesma coisa. Para tanto, eu trouxe um material aqui. Primeiro, eu tenho aqui a foto maravilhosa do nosso amado padre, fundador da FEBRACT, fundador do Amor Exigente, né? Dedicar também essa noite à Dona Mara. A Dona Mara tem passagens na minha vida assim marcantes, assim, né? Dona Mara com aquela firmeza e com aquela doçura inspiradora, né? Essa mulher aguerrida, né? Voluntária, né? Ao lado do Padre Haroldo, fez tanto, né? Coisa impressionante que o sofrimento da Dona Mara tenha levado conforto e esperança a tantas pessoas em tantos lugares desse nosso país. Então, a FEBRACT, como eu disse para você, leva conhecimento a serviço da vida, inspirado naquilo que diz o Padre Haroldo. Medo de nada, só amor. Só amor. E o padre, sem dúvida nenhuma, e a biografia dele, a nossa grande responsabilidade, servir com a marca do conhecimento. O Padre Haroldo não ia dormir sem estudar alguma coisa, sem ler alguma coisa, sem aprender. E todas as vezes que eu me encontrei com ele, o padre tinha uma atitude curiosa. Ele se colocava diante das pessoas com perguntas, ele queria saber, porque ele era um indivíduo inquieto, ele era um buscador de conhecimento, né? Fundamentalmente isso, né? Então, eu preparei esse trabalho essa noite pensando nesse conceito de desaprendizagem. Desaprendizagem. É difícil ajudar ou ensinar ou discutir conhecimento com uma pessoa que pensa que sabe todas as coisas. Quando um copo está cheio, fica difícil de colocar água ali dentro. E o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano tem. O conhecimento amplia a consciência, o conhecimento é libertador, o conhecimento transforma, e ele é uma ferramenta que liberta as pessoas daquilo que a gente chama da verdadeira ignorância. Não a ignorância nesse sentido vulgar, mas a ignorância no sentido do saber, né? Então, até o filósofo Nietzsche tinha essa frase famosa, não é a dúvida, mas é a certeza que nos enlouquece. Como, às vezes, nós estamos certos e certos de tudo. Nós temos tantas certezas e tão poucas dúvidas. Tantas coisas cristalizadas, endurecidas e tão poucos porquês. E, fundamentalmente, a vida é feita de um espetáculo da imprevisibilidade, né? Quando a gente pensa que está no controle, a gente descobre que não manda em nada, que não tem controle nenhum, que a vida vem e bota umas coisas por cima das outras. Você sabe que, em relação à espiritualidade, eu tenho um comportamento por conta como dizia a escritora maravilhosa Isabel Allende, no final de um dos seus livros, ela diz assim: eu tenho as minhas costas cheias de orgulhosas cicatrizes, né? Eu imagino que aquela mulher, aquela escritora, falava de todas as marcas que a vida tinha colocado sobre suas costas, né? E nessas marcas todas ela chamava essas histórias de vida, com suas dores, com suas alegrias, seu sofrimento, como orgulhosas cicatrizes. E eu, por ter também as minhas orgulhosas cicatrizes, aprendi a pedir, se não uma única coisa: a força necessária para enfrentar a vida conforme ela vai se apresentando. Porque eu já não quero mais coisas. Eu sei que se eu cuidar, eu vou ter saúde, se eu me alimentar bem, eu vou melhorar minha qualidade de vida, se eu praticar. Então, eu tenho conhecimento. O que eu preciso é estar pronto para o enfrentamento da rotina. E, nesse sentido, desaprender também é um exercício fundamental. Reaprender é um exercício fundamental. Meu Deus, quando eu me olho há 20 anos atrás, eu penso, preciso me apresentar de novo, porque eu já não sou mais aquele do passado lá de trás. Eu troquei de roupa, eu mudei, eu vivi outras coisas, eu já não sou mais o mesmo.
Então, é importante que eu diga para vocês, isso do ponto de vista psicanalítico, né? Existe um pressuposto na loucura que define os estados psicóticos, que é a certeza. Na loucura não há dúvida. Não há dúvida. Quando você vê uma pessoa em estado de delírio, ela tem convicção daquele delírio. Quando uma pessoa bate a porta de um consultório de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra, se senta na poltrona ou se deita no divã e afirma: eu não estou bem, eu não estou bem, eu estou com alguma coisa aqui dentro que eu não sei o que é, essa pessoa, efetivamente, ela está tendo um ato de saúde mental. Aqueles convictos, certos, rígidos, inflexíveis e refratários, eles já adoeceram, porque eles fundamentalmente estão isolados, estão sozinhos. Então, desaprender, duvidar, é um ato de saúde mental. Então, nessa questão do desaprendizado, quando a gente vai falar de boas práticas no atendimento de dependentes químicos e suas famílias, a gente precisa pensar que nós temos novas fronteiras muito importantes nesse momento, porque nós temos uma mudança no perfil do usuário de droga. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, uma mudança radical no acesso a essa droga, quer sejam nas drogas lícitas ou nas drogas ilícitas. Nunca foi tão fácil comprar, consumir e ter acesso, em função da própria cultura. Nós temos uma mudança também no tipo de droga de abuso. Cada vez mais, nós temos uma cultura de drogas sintéticas invadindo o mundo todo. As experiências que eu tenho na América Latina, na Ásia, são de que cada vez mais as drogas estão sendo, as drogas, como nós as conhecemos, estão sendo substituídas por drogas produzidas em laboratório, drogas sintéticas também, né? Produzindo outros danos, outras mudanças. Nós temos também mudança no perfil de usuário. Temos as pesquisas recentes vão mudando e vão mostrando, e temos um cabedal muito maior de pesquisas disponíveis, de artigos, de estudos, de pessoas pelo mundo todo, profissionais, mestres, doutores, especialistas, voluntários, discutindo e aprofundando novos saberes, novos conhecimentos. Portanto, eu convido sempre as pessoas a compreender e provocar essa mudança. Mas de que mudança eu estou falando? A mudança na percepção, na tomada de consciência, na necessidade de fazer essa dúvida, transpondo um pouco aquilo que a gente chama de modelos etiológicos. Porque como que a dependência química e a atenção e o cuidado aos dependentes e às famílias foram tratados ao longo do tempo? Nós podemos perceber lá no final do século XVIII, início do século XIX, que nós tínhamos o modelo moral como principal fundamento na maneira com que a sociedade, a cultura via o fenômeno do alcoolismo, da dependência de ópio, por exemplo, né? E entre outros vícios, né? E nós custamos muito a compreender o problema, não só o problema do alcoolismo e da dependência de drogas como um problema de saúde, mas também como as doenças mentais, né? Vejam bem como eram tratados os transtornos psiquiátricos nos séculos passados, né? Como as pessoas que sofriam de enfermidades psiquiátricas eram tratadas. E eram tratados porque haviam esses modelos que foram passando, eram modelos que se herdavam de forma transgeracional, de uma geração para outra, modelo moral, em que se acreditava que a pessoa era vagabunda, a pessoa era ruim, usava porque queria. A ideia também do modelo da temperança, né? Temperança, tempero, temperamento, algo que estava mais associado com o temperamento do que propriamente dito com qualquer questão mais orgânica ou fisiológica. Lá pelos idos de 1850,
a gente começou a desenhar um primeiro ensaio assim da ideia do alcoolismo crônico como também um processo de degenerescência neurológica, né? Com foco nos distúrbios orgânicos, né? Aqui a gente teve, entre o século XVII e o século XVIII, um crescimento enorme do consumo de álcool, né? Nós popularizamos a bebida, não obstante, hoje nós sabemos que o álcool é a principal droga de abuso da sociedade mundial. E ela é a porta de entrada de todas as outras drogas, e é ela a porta de entrada de uma série de outros problemas sociais e de violência. E tem um impacto negativo na sociedade terrível, e é vendido como uma cultura de alegria. E isso começa lá no século XVII, né? Ou até, se a gente for pensar, né, a ideia do panteísmo né, na cultura greco-romana, Dionísio, o deus dos êxtases, né, dos vinhos, da embriaguez, né, essa ideia que já vem acompanhando a humanidade. E quais são as crenças morais que fundamentam o entendimento da atenção e do cuidado ao dependente químico? Essa ideia aqui, a ideia do castigo, a ideia da pessoa usando como uma escolha pessoal, o abuso era um desrespeito às normas e às regras de convivência e um comportamento passível de punição. Tipo, a pessoa era exposta, era castigada, era humilhada, né? E vocês sabem que nós ainda encontramos muitos modelos de atenção e cuidado que acreditam que o dependente químico precisa ser castigado, que o tratamento combina com uma espécie de castigo, que ele precisa sofrer para poder deixar o vício. Ainda é uma vinculação com uma maneira de ver o fenômeno como um problema moral, como se o indivíduo fosse ruim, perverso, ou estivesse fazendo aquilo contra ele mesmo, contra a sociedade, contra a família. E aquela ideia de que um bom tratamento é aquele que o indivíduo sofre, em que ele passa trabalho, em que ele precisa aprender na dor, no sofrimento, como se não bastasse já todo o sofrimento experimentado por aquela família, por aquele indivíduo na dependência de drogas. Então, nós fomos evoluindo, fomos caminhando, atravessamos modelos mais contemporâneos, que transitaram entre modelos biológicos e naturais, que viam o indivíduo como fraco, incapaz de se controlar, e, paralelamente, havia já um entendimento, na década de 60, que havia questões constitucionais de personalidade, que o dependente químico nascia com problemas de desenvolvimento e que, por consequência, terminava desenvolvendo os vícios em função disso. Depois, a ideia de uma interpretação psicanalítica, né, de que os indivíduos portadores de dependência, eles tinham fixações no seu desenvolvimento infantil, a ideia de um eterno retorno à infância inicial, em busca de saciedade, conforto, né? Um retorno ao seio, ao calor materno, de alguma forma, e, por fim, a gente atravessou depois o advento de Alcoólicos Anônimos, em 1935, com o nascimento de AA, os grupos de Oxford, em 1900, que trouxeram, então, a ideia dos 12 passos, a ideia também que buscava lá na interpretação do Evangelho, lá naqueles grupos iniciais que inspiraram Bill e Bob para a criação do AA, a ideia de uma interpretação espiritual e também aquilo que nós chamamos de modelo social. Mas foi ali, agora, há alguns anos, que chegamos a essa constatação, o que nós afirmamos de modelo de saúde pública, que é a ideia do homem, o ser humano, com a sua história, com as suas coisas, o meio aonde ele se desenvolve e a substância
que ele termina utilizando, que consiste na integração que nós definimos como modelo do embasamento científico, ou modelo biopsicossocial. Algumas pessoas até, alguns teóricos colocam esse modelo de compreensão das dependências como modelo biopsicossocial espiritual. Enfim, ele traz para nós claramente aspectos sociais, porque essa pessoa está inserida numa estrutura familiar, ela viveu uma série de questões que terminaram por culminar num desenvolvimento biológico e psicológico que vai condicionando esse indivíduo a se adaptar à vida, tendo entre ele e a realidade, muitas vezes, o uso e o abuso de substâncias, né? Porque uma das coisas mais significativas que a dependência química impõe ao usuário é uma espécie de corrosão dos processos de adaptação com a realidade. Então, o modelo do embasamento científico pressupõe uma compreensão que é biopsicossocial. Esse indivíduo está inserido numa sociedade, ele é um indivíduo, uma persona, uma personalidade, e ele tem um mundo biológico, orgânico. E essa interação vai ir definindo, então, a sua possibilidade, a sua predisposição ou não para desenvolver a dependência química. Portanto, quem trabalha com saúde mental, sabe que o diagnóstico é fundamental. Vocês conhecem o serviço do SAMU. Vocês me ajudem com o horário, que eu estou perdido aqui, hein? Ah, não, ainda tem um tempinho. Tá tudo bem? Estão gostando? Está indo bem? Vamos em frente. Tudo ótimo, tranquilo. Vamos tá bem, vocês vão me auxiliando aqui. Se alguém quiser interromper, falar, fiquem à vontade. Quando o serviço de SAMU ele é acionado para atender um sinistro, um acidente, a equipe que vai naquela ambulância, ela vai preparada para chegar naquele lugar e interpretar o evento, para que, interpretando o evento e encontrando os cidadãos que se encontram no sinistro, eles possam prestar o melhor serviço possível. Agora, vocês imaginem, vai na ambulância, 2 técnicos de enfermagem, um paramédico, um motorista e mais algum auxiliar ou um enfermeiro padrão, se for grave, a UTI é móvel. Vocês imaginem quando eles chegam no local e todo mundo começa a gritar uma coisa diferente. Um diz, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, o outro grita, o motorista dá palpite. Aquela vida vai se perder. Então, eles têm um dever e um compromisso com aquele ofício muito sério, porque eles chegam no lugar, eles vão em contato com aquelas vítimas de um acidente, por exemplo, eles se unificam em torno do conhecimento que eles têm, para agir o mais rápido possível, da forma mais qualificada, para que aquela vida se sustente entre o momento do acidente e a chegada no hospital. E cada pessoa dentro da ambulância sabe o que vai fazer. Sabe que, dependendo do tipo de respiração, há uma indicação de dano neurológico. Conforme a frequência cardíaca, o tipo de fratura, isso tudo vai se fazendo uma leitura e vai se adicionando medicamentos, se fazendo uma série de intervenções com base em evidências, com a experiência, a fim de que aquela vida seja protegida e que ela possa chegar ao hospital com o menor dano possível. Portanto, o fundamento principal de um tratamento centrado na pessoa é um tratamento que leva em consideração avaliação, diagnóstico e prognóstico. É o que a gente chama em saúde mental de screening, que é a capacidade que as pessoas têm de avaliar situações. Por que um grupo de apoio ele tem esse papel tão importante? Porque ele, de uma certa forma, ele faz esse processo no acolhimento.
a escuta, a percepção do nível de adoecimento ou o nível de angústia daquelas pessoas, né? A necessidade, então, de buscar ajuda, como fazer, né? Então, o que a gente chama de atenção centrada na pessoa se detém única e exclusivamente em possibilitar as melhores condições para que aquele indivíduo possa encontrar o melhor tratamento possível para a sua realidade. É um equívoco a gente imaginar que cada pessoa que busca ajuda no serviço de atenção e cuidado, quer seja na rede de atenção psicossocial, quer seja no hospital psiquiátrico, nos grupos de apoio, todos eles vão ir por o mesmo caminho. Nós sabemos que existe uma variedade de opções e uma multiplicidade de intervenções. Se nós não fazemos isso, nós vamos incorrer num fenômeno muito sério, que é a iatrogenia. Se a gente não avalia, se a gente não escuta, se a gente não utiliza o conhecimento e a experiência, nós vamos imputar no indivíduo uma intervenção que vai aprofundar o dano. Iatrogenia é um conceito da medicina que tem a ver com erro médico. O indivíduo abriu o corpo, mas esqueceu o bisturi lá dentro. Ele não viu. Então, quando nós não agimos de forma adequada, quando nós não ajustamos a nossa prática, quando nós não ouvimos, por exemplo, eu estou em dúvida, quando um profissional está em dúvida, é dever um profissional, uma pessoa que está perguntar, escutar, para que eu possa ter uma segunda opinião, que eu não emita sentenças e nem consígnias a partir, porque existe um equívoco muito grande no meio, assim, quando a gente trabalha com saúde mental, é a gente querer colocar sobre o outro a nossa experiência. A gente querer que o outro termine fazendo o que nós fizemos para poder encontrar um caminho de saúde. É por isso que o médico trabalha com avaliação. Ele nunca dá o mesmo remédio para uma mesma pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma biologia, uma natureza diferente. É por isso que eu tenho problema de pressão, eu termino tomando losartana. O outro tem problema de pressão, ele vai tomar um outro tipo de medicamento. Ele vai controlar com um outro antihipertensivo. Ele vai tomar monocardio, o outro vai tomar por quê? Assertil, porque cada pessoa responde de uma forma, porque a natureza é diferente. Se os agentes... Quando é que a gente sabe que um programa de acolhimento, de tratamento é bom? Quando ele tem esse olhar singularizado. Quando ele olha para a pessoa como indivíduo. Né? Então, consequentemente, a gente não vai para um hospital e o médico diz, não, todo mundo que entrou aqui vai ficar 7 meses, 6 meses, 5 meses. Não, a pessoa vai ficar o tempo que for necessário para ela melhorar. Depois disso, o médico dá alta. E o objetivo central do tratamento qual é? Que a pessoa volte para casa. Que a pessoa possa reintegrar a sua família e viver plenamente a sua vida. Qualquer tratamento de saúde tem como foco a alta e a melhoria da qualidade de vida. Portanto, no modelo que a gente chama da dependência química como uma síndrome, a gente pode afirmar, então, que o abuso e a dependência de substâncias não são um problema moral, no qual a decisão de consumir de forma habitual uma substância merece julgamento ou punição, uma consequência de personalidade fraca, um produto do meio ou das companhias, um mero uso excessivo ou compulsivo de uma substância. Há 3 aspectos centrais na compreensão da dependência química como síndrome. A dependência química é uma compulsão a usar uma ou mais substâncias. A dependência química é uma doença cerebral, ela é uma doença do cérebro. Quando a gente vê uma mãe dizendo, aquele ali não é mais o meu filho, ela tem razão. Porque as funções cerebrais, a área cognitiva e as funções executivas daquele cérebro
que eram capazes de exercer crítica, de modular o afeto, de modular a atividade espontânea, foram comprometidas pela intoxicação aguda por conta do abuso daquela substância agressiva. A dependência química é um transtorno médico crônico, um transtorno médico crônico. E o comportamento, o grande sintoma. A mentira, a dissimulação, a agressividade é sintoma, é a febre, é o indicativo que as coisas não estão bem. Porque imagine que as nossas funções mais sofisticadas são aquelas em que os psicoestimulantes e as drogas produzem o maior dano. Então, a compulsão designa o uso de uma substância a qualquer custo. Vocês imaginem um felino numa selva. O tigre, que é um felino solitário, ele acorda e ele tem 3 grandes objetivos: encontrar água, alimentar-se a qualquer custo e encontrar parceiras fêmeas para perpetuar a espécie. E a isso nós damos o nome de instinto de sobrevivência. Todos os animais possuem. O dependente químico, quando adoece gravemente, quando entra num estado crônico, ele se transforma como esse tigre. Diferentemente da selva, ele está na selva de pedra. E como as funções executivas do cérebro entraram em colapso, ele passa a ter como objetivo central o instinto de sobrevivência, se volta para a obsessão mental e a compulsão de usar e usar novamente. Independente da forma, da maneira, do meio, do jeito, ele vai atrás, e aí, em nome disso, ele faz qualquer coisa. Dependendo do tipo de droga, qualquer coisa mesmo. Dependendo do tipo de intoxicação, do nível de comprometimento, muitas coisas que, depois desintoxicados e lúcidos, não fariam de jeito nenhum. Não fariam de jeito nenhum. Então, a síndrome, né? A dependência química é uma síndrome crônica, clínica, caracterizada por sintomas comportamentais, fisiológicos, cognitivos, né? E aí está a diferença, né? Desse conceito, né? Porque uma síndrome é um conjunto, é um fenômeno que produz um conjunto de doenças e um tanto de transtornos. Então, a gente pode imaginar que a síndrome de dependência produz um impacto na vida biológica e na vida psíquica daquele indivíduo muito profundo. Então, esse entendimento, que está no livro da doutora Alessandra Dil, doutor Ronaldo Laranjeira e doutor Daniel Cordeiro, nos traz uma visão um pouco mais ampla dessa concepção, né? Quando fala de um conceito de síndrome, né? Imaginando que aquela pessoa sofre um impacto na sua saúde integral, imaginando aí uma série de complicações orgânicas e uma série de complicações psiquiátricas. E aí a gente vai vendo que existem características e uma série... Eu vou deixar esse material disponível com a Rosa e com a Luciana para que vocês estudem, porque eu não vou ler tudo, senão nós vamos aqui terminar o domingo que nem quem assiste o Oscar, né? Vamos até às 3 da manhã. Então, a gente tem que se atentar, porque para bem tratar e bem acolher, é importante que a gente se dê conta que existem características expressivas que acabam por dar depoimento da gravidade dos níveis de cronificação desse problema. A gente pode ver aqui, como, por exemplo, a experiência de um desejo incontrolável de consumir. E por que eu estou falando isso? Porque para que eu atenda, quando a gente fala de boas práticas, a gente imagina que boas práticas possam estar centradas com a estrutura física ou com a estrutura humana. Não tem a ver com o manejo.
com a capacidade de manejo, de atenção, de cuidado, de equipe, de preparo daquele grupo de pessoas. Quanto bem faz o amor exigente, mas uma máxima do amor exigente é capacitação permanente, é formação permanente, é a não utilização de palpite, é aquela concepção de que nessa vida cada um tem que encontrar por si só a maneira como vai se salvar. E eu ainda colocaria assim uma máxima, salvar-se de si mesmo, né? Cada um que vai em busca da sua própria salvação no sentido de sobreviver a essa vida. Porque o ofício de viver não é uma coisa fácil, hein, gente? O ofício de viver, a gente aqui não para pensar. Então, bem atender e bem cuidar é dominar também o conhecimento e o entendimento em relação ao agravo que eu me proponho, nesse caso, a dependência química, e o impacto que ela tem na vida, tanto no contexto social, cultural, quanto na vida pessoal e na vida familiar desse indivíduo. Então, existe uma série aqui de características que estão listadas, que vão dando depoimento de como esse agravamento, esse problema, ele vai se agravando. E assim como a equipe do SAMU, quando encontra aquele paciente no sinistro, faz uma avaliação para saber o nível de comprometimento que aquele indivíduo tem, instituições, lugares e grupos e serviços que cuidam de dependentes químicos precisam ter esse entendimento, que existem níveis de cronificação diferente para cada problema, para cada situação, para cada história. E aqui estão uma série de critérios que nos ajudam a entender isso, né? A dependência química é uma síndrome progressiva, tem como principal característica a obsessão mental, seguida do uso compulsivo. Para a OMS, né? Droga é qualquer substância psicoativa lícita ou ilícita que cause dependência química, física ou psíquica no usuário. E qual é o perfil desse indivíduo que busca ajuda nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, nos grupos de mútua ajuda? Vamos dar uma olhada? Eu tenho aqui uma imagem que nos mostra a depleção dos sítios dopaminérgicos em usuários de cocaína. Vocês vejam que essa pesquisadora, a Nora Volkow, ela nos trouxe neuroimagens aqui das atividades dopaminérgicas do cérebro. Vocês sabem que em todos os nossos estados de bem-estar, todas as vezes que a gente se sente bem, sente prazer, em qualquer situação ou atividade da vida, nós estamos excretando dopamina. A dopamina é uma neuroenzima fundamental. Ela está associada a todas as atividades de prazer e bem-estar. Vocês vejam que na primeira linha nós temos 3 imagens de um cérebro que nos mostram os sítios de dopamina em plena atividade. Depois, nós temos um outro grupo de pessoas que foram pesquisadas, onde a gente vai ver essas imagens com os sítios dopaminérgicos praticamente apagados. E nós vamos ver depois esse mesmo indivíduo, aqueles que perseveraram e que ficaram limpos por mais de 90 dias, uma retomada da atividade dopaminérgica nesse cérebro. Por que é importante a gente pensar isso? Porque é em razão desse fenômeno, esse adoecimento neurofisiológico, que a dependência está classificada como uma doença altamente recidivante. É exatamente por conta dessa alteração das estruturas fisiológicas e outros fenômenos que se juntam, comportamentais, que a dependência termina sendo tão recidivante quanto, mais recidivante que a diabetes, e é recidivante, recidiva e recaída, entenda-se como a mesma coisa, né? Tão recidivante quanto a asma e a hipertensão, porque há uma alteração fisiológica muito importante. E o usuário
muitas vezes, que nos procura, chega intoxicado, ele entra no serviço, ele começa um tratamento, aí ele tem uma melhora clínica, e aí ele começa a se sentir bem, aí ele diz, não, agora eu já estou bem, eu vou me embora, eu vou fazer alguma coisa, não, encontrei o caminho, tomei o chá da cura. E, na realidade, ele começa a sentir uma melhora, mas é uma melhora sináptica, fisiológica, de um começo de uma jornada. Ele abandona o tratamento e termina recaindo. Esse ciclo, né, de entrada e saída, e volta para o grupo, e vai e vem, pode acontecer inúmeras vezes, até que o indivíduo faça um aprendizado de que ele precisa parar e realmente dar o tempo que for necessário para se tratar. Os pacientes perguntam para mim no consultório, muitas vezes, quanto tempo eu vou levar para melhorar? O tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Ah, mas tu vai me internar? Eu digo, um bom médico não interna ninguém. O que interna uma pessoa é a apresentação, quer dizer, é a avaliação dos estados que ela vai apresentar no decorrer do tratamento. Eu falo muito aos pacientes assim, olha, eu não vou te internar. Nós precisamos descobrir se tu tem recursos psicológicos e comportamentais e uma boa rede de apoio para segurar a abstinência, para enfrentar esse tratamento. Então, ninguém quer internar ninguém. A gente mesmo é que pode descobrir, muitas vezes no caminho, um paciente pode descobrir, Ricardo, eu não tenho condições de enfrentar. Eu preciso de uma estrutura que me ajude a parar. Isso também é um aprendizado que requer paciência, avaliação e é um processo muitas vezes desgastante, né? Qualquer doença é desgastante, né? Vocês já viram alguém dizer assim, eu estou louco para tirar uns dias no hospital, né? Eu queria tanto ter uma hepatite. Não, eu preferia ter uma pedra no rim. Eu tenho um sonho de tirar uns dias na UTI. Quer dizer, quem é que diz isso? Salvo a pessoa estar psicótica, ela tem um masoquismo sublimado, né? Porque adoecer é difícil. Olha, para quem enfrentou doenças graves, assim como neoplasia, câncer na família e outras coisas, as doenças nos esgotam, elas acabam com a gente. Tanto as orgânicas, as clínicas convencionais, quanto as do campo da saúde mental, com uma diferença. Às vezes se tem menos preconceito, mas ninguém gosta de lidar com o doente. Ninguém quer o doente por perto. Ninguém quer saber da dor. A gente tem um cérebro preparado para sobreviver e disparar da dor. É muito comum, quando a gente se vê, quando a gente está sofrendo, ficam só alguns dedinhos. Na hora da alegria tem várias mãos, né? Mas na hora do sofrimento tem só uns dedinhos, porque as pessoas têm muita dificuldade. Às vezes não é uma coisa de egoísmo, de maldade, é dificuldade mesmo. Porque é difícil manejar com a dor, é difícil lidar com o sofrimento, é difícil ter a coragem de mexer com coisas que nos mobilizam tanto. Então, a gente tem diversas apresentações, por exemplo, da cocaína. O Brasil é o maior mercado de crack do mundo, infelizmente, 30% da produção fica aqui. É um dos maiores corredores de narcotráfico, um dos maiores consumidores de cocaína do planeta, né? E aí a gente pode perceber aqui o perfil de ação das drogas, e a gente vai entender, então, por que o crack é uma droga tão viciante. Porque, diferente do uso oral, nasal ou intravenoso, o tempo de ação é de 8 a 10 minutos, né? E o tempo de duração do efeito é de 5 a 10 minutos. Por isso que o estrago é tão grande. Enquanto a gente pensa que a gente tem ali, no uso nasal, uma resposta maior e um tempo maior de necessidade da próxima dose, no crack nós vamos ter quase que imediata, né? E aí, então, acontece um colapso gravíssimo, né? Um impacto na saúde desse indivíduo. Assim como também a ideia do beber em binge, ou binge drinking, a ideia do abuso de bebida, né? A mesmíssima coisa, né? Porém, os impactos na estrutura do indivíduo são diferentes em função também da resposta
no sistema de prazer que essa substância traz para nós. Então, vejam ali o crack, como é violento, né? Como é violento. É a droga que não tem fim, né? O indivíduo começa a usar, ele não para, ele não para, ele não para mais. Estou olhando a hora aqui para não abusar de vocês. O que acontece no organismo de quem usa, né? A droga psicoestimulante, ou, no caso, especificamente, a cocaína, nas suas diferentes maneiras de utilizar, né? A diminuição do apetite, a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, da libido, náusea, vômito, entre outras coisas. Mas, principalmente, né, o indivíduo começa de uma euforia e uma hipervigilância até nos estados de intoxicação, a alucinações táticas visuais, a diminuição da crítica, que é a incapacidade de julgar criticamente a realidade, e aí uma série de mudanças, né, na sua percepção, na sua maneira de ver e de sentir. Então, as pessoas que nos procuram, geralmente que procuram os serviços de comunidade terapêutica, que procuram a atenção e os grupos de apoio, são pessoas com o maior nível de comprometimento. Entende? Ninguém procura um grupo de apoio porque está tomando uma tacinha de vinho. Não sei se no AE é assim, né? Mas nos grupos que eu conheço, ninguém procura porque a gente brigou em casa ou porque o meu filho fumou um baseado. Geralmente as situações, no caso, o Amor Exigente tem essa proposta da qualidade de vida, né? De uma visão mais ampla de experiência, né? Mas nos grupos de NA e de AA, as pessoas que procuram têm um nível de dependência grave, possuem comorbidades psiquiátricas, comorbidades médicas. Por isso eu disse para vocês, orientar voluntários de grupos a saber fazer uma boa leitura dos dispositivos de cuidado aos dependentes químicos das suas cidades é fundamental. Essencialmente, serviços que sejam eticamente estruturados, tecnicamente preparados e com um ambiente adequado. Ambiente adequado, porque agora o que tem de clínica com foto de piscina, assim, virou uma febre na internet, né? Parece que a piscina é que vai curar o indivíduo. Mas não é. Estruturado é ter como acomodações adequadas, que estejam de acordo com a tipificação de serviço e respeitem aquilo que determina as regras da vigilância sanitária. E, antes de qualquer coisa, uma acolhida fraterna, porque o princípio da cura é a ternura, minha gente. É na porta do Amor Exigente que a gente encontra, eu não me esqueço nunca mais, quando eu cheguei a primeira vez escondido de trás de um pilar, em 1994. A primeira coisa que eu escutei, se você é a pessoa mais importante hoje aqui. Eu me escondi, mas realmente aquela experiência, passaram-se todos esses anos e eu acreditei, e eu continuei, né? Então, a ternura é a principal, é aquela história. Se a gente vai se relacionar, se a gente vai procurar um amor pelo princípio do desespero e da carência, nós vamos escolher mal. Quase aquela pessoa vive trocando de namorado, trocando de namorado, trocando de namorado. Ai, nunca dá certo para mim. Mas ela não está usando um critério qualitativo, ela está usando o critério do desespero. Eu não vou ter ninguém, eu vou ficar sozinha. Ela só arranja aqueles amores tóxicos e tal. Não tem critério, qualquer um serve, porque o que está empurrando é o desespero. No tratamento também. A gente procura qualquer lugar porque a gente está desesperado. Não pode, não pode. O desespero atrapalha tudo. Vamos ouvir, vamos tentar escutar, vamos no grupo, vamos ouvir as pessoas, vamos tentar botar um pulmão, vamos ter calma, vamos buscar um serviço que possa nos orientar. E aí entram esses critérios: ética, técnica, base em evidências, né? E a capacidade, então, de entender aí essas gravidades, né? Porque as pessoas que procuram o serviço já estão com um nível de dependência bem sério, possuem enfermidades psiquiátricas e algumas doenças clínicas graves.
O tratamento intensivo e a longo prazo depende dessa avaliação que pode se dar nessa rede de atendimento. A gente tem que fazer uma avaliação para entender qual é a rede de apoio, a rede social que esse indivíduo tem, com quem ele pode contar, quantas tentativas ele já fez, quais são as crenças a respeito desse tratamento e dessa doença que ele tem, porque tem muita coisa distorcida. Eu acho um grande alívio. Eu posso dizer uma coisa para vocês, olhando nos olhinhos dessas 123 pessoas que me prestigiam nesse domingo, hoje aqui, eu dizia uma coisa para vocês, né? Até fiquei comovido, agora não tinha visto, tinha tanta gente, né? Nós estamos concorrendo bem aqui com os outros programas de domingo, né? Então, quando a gente traz um problema que nos afeta moralmente e que tem na sociedade assim um preconceito tão grande, quando a gente descobre que a dependência química é um problema de saúde, é um alívio. É um alívio. Não é um problema moral, não é um defeito, porque uma família culpada é uma família que essencialmente pensa que produziu um filho com defeito. Então, a culpa é paralisante, quem tem defeito de fábrica não se conserta mais, e não tem nada disso, entende? É um problema grave, crônico, mas é um problema de saúde, e para problema de saúde a gente tem tratamento. E isso é um alívio, quando a gente percebe que tudo que está nos acontecendo é processo de um adoecimento. E ninguém é monstro ali naquela história. Meu filho é um monstro, meu marido é um monstro, a minha mulher é uma louca, não sei o que. Não. É tudo adoecimento. Nós vamos decantar isso com paciência e vamos ter que tratar. Mas vai levar muito tempo. O tempo que for preciso, né? Mas eu vou me ajudar para que eu não reviva de novo aquelas situações que quase acabaram com a minha saúde mental, física, psicológica, né? Os perfis desses pacientes, das pessoas que nos buscam, eles têm um déficit de tomada de atenção, têm dificuldade de tomar decisão, dificuldade também de nomear as suas emoções, de identificar o que estão sentindo de verdade. Há um processo de embotamento dessa crítica e dessa interpretação. O juízo crítico está afetado, o indivíduo vai dizer 300 mil vezes que não precisa, que não tem necessidade. Isso é uma característica, né? E aí existe uma das piores situações psicoemocionais da dependência química, que é o problema com a autonomia e com a interdependência. O indivíduo se torna uma criança. E, às vezes, é muito difícil, né? Porque, como toda criança, não tem uma percepção adequada da vida adulta e nega as consequências do que está vivendo. Né? Por isso que qual é o bom tratamento? Um bom tratamento, como é que a gente pode definir um bom tratamento? Aquele que cria condições para o indivíduo poder recuperar a sua autonomia. Ele não se torna um anjinho. Ele não será outra pessoa, mas ele vai adquirir ferramentas, habilidades sociais, habilidades de enfrentamento para viver de forma independente. O objetivo é que ele possa amar, trabalhar, viver a vida dele e depender o menos possível dessa família, dessas pessoas, dessas situações que outrora ele vivia. Então, um tratamento que se pensa fundamentado em boas práticas produz elementos em que o indivíduo se torna autônomo, dependente, ele vai em busca, claro que levando em consideração as dificuldades todas, com o suporte necessário, em busca da sua autonomia. Enfim, aqui tem algumas estatísticas que eu queria mostrar para vocês, que nos apontam
para uma participação cada vez maior dos médicos e dos profissionais de enfermagem dentro das comunidades terapêuticas, o que nos indica que a psicofarmacoterapia, os medicamentos, estão cada vez mais a serviço de auxiliar famílias e dependentes químicos na construção desse ambiente de recuperação. Eu gosto de usar esse termo, viu? O ambiente de recuperação, porque é um ambiente, é um estado, é um coletivo, uma experiência coletiva. Aqui o que define, né, a dependência química, ela tem um código internacional, aqui está a CID para nos confirmar que o que a gente está falando é reconhecido do ponto de vista internacional. Então, são transtornos mentais e comportamentais decorrentes da intoxicação por múltiplas drogas ou por drogas, né? Aqui, por exemplo, estão as variações diagnósticas contidas na CID só para os transtornos relacionados ao abuso de álcool. Então, será que essas pesquisas que derivaram em todas essas tipificações, elas nos apontam para quê? Que a gente precisa superar, em parte, essa visão mais assim moralista, né? E conceber cada vez mais um entendimento centrado nesse modelo que eu diria que está embasado nas melhores práticas clínicas e na fundamentação científica, né? Eu gosto muito de dizer, esses tempos brigaram comigo, dizendo, tu fala muito de ciência, tu esquece a espiritualidade de forma nenhuma. Gente, não digo uma coisa dessa. Eu tenho uma amiga que é cirurgiã cardíaca pediátrica. Ela opera o coração de bebês de 5 meses, de dias. Quem, senão o poder superior, a divina majestade, quem senão Deus poderia dar àquela mulher a delicadeza de pegar um bisturi e a coragem de abrir o peito de uma criança e operar um coração de um bebê? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Tem conhecimento, tem técnica, tem ciência, mas tem algo divino. Porque a ciência é dom de Deus, a medicina é dom de Deus, a inteligência, essa coisa que não se pega, que não se agarra, que não é que nem cinema, emoção, sentimento, pensamento, isso tudo faz parte de um universo que não é material. Então, a síndrome é uma epidemia que afeta a comunidade em todas as áreas: educação, segurança, saúde. Dependência química é enfermidade crônica, primária, democrática, não importa o nível socioeconômico ou intelectual. E fica aí esse recado da importância, então, do conceito clínico, né? Como é que a gente está de tempo, Rosa? Acho que a gente terminou por aqui, né? Então, o nosso tempo está apertadinho, mas ainda falta muito? Eu acho que ainda falta um pouquinho, né? Eu queria Acho que finalizando 10 minutos aqui. Consegue dar Eu consigo terminar assim. A gente então atrasa um cadinho. Aqui a gente pode observar, então, que ninguém vira dependente químico da noite por dia. A gente começa experimentando, vira um usuário, termina abusando, se instala o que a gente chama de tolerância, e aí, então, a dependência química propriamente dita. Os processos todos, eles vão diretamente afetando aquilo que a gente chama de anatomia das sinapses, né? Que é o funcionamento dessa máquina perfeita que é o nosso cérebro, né? E as sinapses, que são esses pulsos luminosos elétricos, que são a comunicação entre os neurônios. Entrando em colapso esse sistema, o resto tudo para de funcionar. Eu vou dar uma apuradinha aqui, tá, gente? Eu vou passar uns slides aqui, faz de conta que vocês não estão vendo, tá? E vou pular aqui para esse momento, então, em que a gente pensa. Eu fui buscar no National Institute Drug Abuse dos Estados Unidos, a principal instituto de pesquisa de álcool e droga dos Estados Unidos, onde ele fala sobre os 13 princípios de um bom tratamento para a dependência química.
Aí, então, a gente vai ver uma série de princípios que são fundamentais para que a gente possa considerar o tratamento eficaz. Eu vou ler só o primeiro. Um único tratamento não é apropriado para todos os indivíduos. Combinar locais de tratamento, intervenções e serviços para os problemas e necessidades de cada indivíduo em particular é indispensável para o sucesso final, ao retornar o funcionamento produtivo na família, local de trabalho e sociedade. Olha só, o tratamento precisa estar disponível. O tratamento que é eficaz é aquele que atende às diversas necessidades do indivíduo. Aí a gente tem vários outros princípios, né, que falam sobre a necessidade de se procurar desintoxicação como um primeiro estágio, a mudança, um projeto que esteja centrado na mudança do estilo de vida. E o 13º princípio que fala: a recuperação da dependência química pode ser um processo a longo prazo e frequentemente requer vários episódios de tratamento. Então, não se pode perder a esperança, né? Eu já enfrentei doenças muito graves na família. E, por exemplo, o câncer é uma doença altamente recidivante. Ele volta muitas vezes. E a gente tem que ir de novo, e tem que fazer quimioterapia, e cura num lugar e aparece no outro. Por quê? Porque é assim. E a gente tem que perseverar. E, às vezes, precisa muitas intervenções, né? Isso não é uma peculiaridade da dependência química. Aqui a gente tem os polimodelos de atenção, que são diversos dispositivos disponíveis na rede brasileira de cuidado, que vão desde as enfermarias de desintoxicação, os ambulatórios especializados, a rede de CAPs, os grupos de mútua ajuda, hospital de rua, comunidades terapêuticas, enfim, todos esses modelos de intervenção estão a serviço, porque o NAIDA também diz: quanto mais opções nós encontrarmos para ofertar, mais então o usuário vai se beneficiar. Aqui estão resumidos, então, esses princípios do bom tratamento, né? Vejam o que diz aqui, olha lá, farmacoterapia, individualização da abordagem, disponibilidade de acesso a plano de tratamento maleável, atenção à população específicas, né? Homens, mulheres, gestantes, população LGBTQIA+, né? Não se pode aplicar o mesmo programa de tratamento para homens, para mulheres e para outras populações, porque existem especificidades, vicissitudes muito específicas em cada população. Tratamento integrado com atenção às comorbidades. Geralmente, os indivíduos que mais recidivas possuem são aqueles que mais recaem, são aqueles que têm o maior número de transtornos psiquiátricos. Então, qual a importância da avaliação médica nesse tratamento? É fundamental. E muitas vezes o indivíduo diz: não, mas ele voltou 10 vezes na mesma comunidade terapêutica, voltou 10 vezes na mesma clínica. Eu disse: mas e tu continua insistindo? Se eu vou 10 vezes no mesmo médico, eu estou ficando doido. Eu vou procurar um outro modelo de tratamento, porque esse não está funcionando, né? Então, a gente tem que mudar. Muitas vezes o problema não é no indivíduo, está no tipo de tratamento que aquela família está procurando. Então, tudo isso para a gente construir um processo sistêmico de construção daquilo que o Padre Haroldo nos falou de sobriedade, que, em última instância, é um estado de bem viver. Um estado de bem viver. Porque, enfim, a gente larga as drogas para ter uma vida de qualidade, uma vida legal. Gente, eu dei uma acelerada aqui. Vamos tomar um ar aí, eu quero ouvir um pouco vocês. Vou passar a palavra para a Rosa, vou só apagar o vídeo um minutinho, que eu vou pegar uma água ali na geladeira. Então, a gente começa pelo chat, ou eu posso... Eu tenho 2 questões que eu queria perguntar ao Ricardo. Vou esperar, não são nem pontinhos, são dúvidas mesmo que eu tenho. Esperar ele retornar, então, e faço essas perguntas. E já estou aqui, Rosa, pode perguntar, por favor. Então, Ricardo, assim, muito esclarecedora
muito esclarecedora a sua palestra. Coisas que a gente, às vezes, vai batendo a cabeça. Eu me surpreendi, sábado eu fui fazer uma audiometria, e lá nessa clínica tinha o nome de um médico escrito assim, psiquiatra / dependência química. Foi a primeira vez que eu vi um chamariz assim, dizendo que aquela pessoa estava preparada para atender, né, essa questão. E a gente bate muito a cabeça. E com relação à internação, então, comunidades terapêuticas, clínicas, mais ainda. Primeiro, assim, a gente vê, por exemplo, eu entrei no site da FEBRACT e vi. Em Porto Alegre, a gente tem uma média de 40 comunidades terapêuticas associadas. Em São Paulo, eu acho que passa de 100. No Rio, a gente tem uma. Então, quando eles vêm ao Amor Exigente e estão meio perdidos e pedem assim, opinião de comunidades terapêuticas ou de clínicas, a gente toma muito cuidado e a orientação que a gente tem é de indicar 2, 3. Mas, assim, eu gostaria muito de dizer, vá ao site da FEBRACT e procure aquela que é filiada. Então, isso é uma questão que me deixa assim, muito preocupada, porque a gente viu, né, até você foi fazer aquela colocação depois daquela reportagem que aconteceu no Fantástico. Então, às vezes, as pessoas não só colocam em lugares que são assim, um spa, né? Botam as coisas mais bonitas para a pessoa, como se ela estivesse de férias, a questão da piscina, como você colocou, ou, às vezes, por desconhecimento, vão parar com seus entes queridos em lugares que não têm nenhuma estrutura, principalmente que, às vezes, desculpa, assim, eu não estou querendo levar para a parte da religião, né? Mas, assim, tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas que acham que, às vezes, um tratamento só espiritual pode vir a resolver, ou, de repente, uma abstinência de tudo, até de um cigarro, sei lá, de um biscoito, de não sei o quê, né? Então, assim, eu vejo que a gente está muito órfão, né? E aqui no meu estado, mais ainda. Queria te ouvir em relação a isso. Rosa, porque o que acontece? A FEBRACT tem hoje 272 instituições filiadas num universo de quase 5.000 serviços que se dizem comunidades terapêuticas. Os nossos critérios de associação são critérios bastante que estão alinhados a estándares de qualidade muito importantes. Por exemplo, no estado de São Paulo, são 98 instituições filiadas, né? A maioria delas pertencendo também à Rede Recomeço, né? Que é um programa de financiamento e monitoramento que a FEBRACT faz a cogestão junto com o governo do estado. No Rio Grande do Sul, são 42. Uma comunidade terapêutica, para se filiar à nossa federação, ela passa por uma consultoria técnica, administrativa. Então, a gente sabe, por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem 2 instituições filiadas, né? Agora tem uma que também está se credenciando, né? Nós estamos ampliando, e o papel da FEBRACT é muito o papel do padre, é de pegar da mão e tentar ajudar a melhorar, porque a gente não tem, nós somos uma organização do terceiro setor, nós somos uma entidade a serviço também de ajudar essas instituições a melhorar. Mas, em alguns casos, realmente, nós temos assim um excesso de desrespeito às liberdades individuais, desrespeito às questões dos direitos humanos, uma sobreposição da religião em detrimento da saúde integral do indivíduo. Dependência química não é um problema de religião, não adianta eu conhecer a Bíblia se eu não tratar o meu problema de saúde. Muitas vezes o indivíduo, pois tu chega na frente do médico e tu tens que fazer uma cirurgia, ele vai te perguntar, tu tem fé? E tu vais responder, tenho. Ele vai dizer, que bom, porque eu vou te operar. E vou te operar com base nas evidências dos exames que eu tenho, que tu fez, e com o conhecimento científico que eu adquiri dentro da medicina. Então, a dependência química não é um problema de religião. O que eu posso dizer para vocês é que a espiritualidade é bem-vinda, seja ela qual for. Mas quando a gente tem excesso de eugenia, que é quando a gente começa a dizer que para o indivíduo ficar limpo, ele tem que parar com isso, parar com aquilo, e começa a centrar isso em determinados elementos que não são os concretos,
né? Aí o indivíduo não pode comer bolachinha. Agora, os caras muitas vezes proíbem proíbe o tabaco. Ok, né? Qualquer agente de saúde vai reconhecer que o tabagismo é um problema de saúde crônico, um problema de saúde pública. O problema é associar, muitas vezes o indivíduo tem o direito de fumar. Aí ele sai, ele fuma um cigarro. Quando ele volta para conversar com os seus, ele é tratado como um recaído. E isso, aí pronto, aí nós vamos criar um outro problema. Então, o excesso de moralismo, a eugenia, a demasiada religiosidade terminam por turvar a compreensão necessária. E nós realmente temos aí um grande desafio, que é qualificar o serviço. Eu não estou querendo dizer com isso que a FEBRACT possui as melhores comunidades terapêuticas na sua rede. Eu acredito que existam serviços muito bons que não são filiados à nossa federação. Porém, é muito importante que, principalmente o AE, porque o que eu observo, observando o Brasil, assim, existe naquela cidadezinha lá do interior o grupo do amor exigente. E a comunidade terapêutica muitas vezes faz uma exigência. A gente acolhe aqui, mas você tem que ir no AE. E é muito importante que os voluntários eles tenham critérios para poder compreender se aquele serviço é um serviço adequado ou não para os indivíduos que frequentam o grupo, né? Essa interpretação está baseada um pouco naquilo que eu dividi com vocês hoje, no entendimento ético, técnico e nesse tratamento centrado na pessoa. Aí não tem problema nenhum, a pessoa quer praticar meditação, quer fazer mindfulness, quer se devotar aos seus santos de preferência, quer estar relacionada com a religião A, com a religião B. Não, isso não é... A religião é uma não questão, né? Mas é lógico que a gente tem que avançar muito, e a FEBRACT vem fazendo... Nós temos a nossa plataforma EAD com mais de 5.000 alunos, né? A gente vem fazendo formação permanente, e todas as instituições que nos procuram, mesmo que elas não possuam estándares de qualidade suficientes para aderir à rede, a gente vai trabalhando para que esse serviço eleve a sua qualidade e ali adiante venha para a família FEBRACT, para a família Padre Haroldo. Com certeza. Isso aí vem de encontro à nossa domingueira da semana passada, que é a questão do conhecimento, né? Na verdade, eu tenho que saber onde eu estou pisando, eu tenho que saber com o que eu estou lidando, né? E tirar essa coisa de que a pessoa é uma pessoa ruim, é um vagabundo, né? É uma pessoa que não quer nada com nada, porque é uma coisa muito mais complexa. Outra coisa que eu também queria te perguntar, que também gera muita dúvida. Bom, primeiro que a gente aprende no Amor Exigente, a gente diz assim, a internação ela vai acontecer quando a pessoa está colocando a vida dela em risco ou a vida de outro em risco, né? E aí ela precisa sair daquela situação. Mas, como você falou, existem vários estágios até chegar a esse processo. Eu, por exemplo, na minha vida, o processo que eu passei na minha família, a gente chama de desafio, né? A pessoa que nos leva ao amor exigente. Não aconteceu a internação, porque no processo em que eu fui absorvendo o amor exigente, que eu fui fazendo cursos, né? A importância que você diz da gente saber onde a gente está pisando e o que é tudo aquilo, né? Aquele processo todo que está acontecendo. Então, chegou um ponto que o meu desafio ele entrou num processo de recuperação, mas que eu digo, eu não recomendo também, porque cada caso é um caso, não é todo mundo que vai ser dessa forma, e é uma dificuldade, assim. Eu tive a possibilidade do psiquiatra vir na minha casa, o psicólogo vir na minha casa, então foi todo, né? Então a gente sabe que cada um, nós somos seres únicos, como você falou, então cada um vai ser tratado de uma forma. Mas uma coisa que de repente me deixa assim muito aflita é essa questão das nossas políticas públicas em relação à abstinência e redução de danos, porque a gente tem, como você colocou aí, vários níveis não sei se eu chamo de níveis, né? Vários estágios, vários tratamentos, várias formas que a gente pode procurar para estar se tratando. Mas, por exemplo, aí a gente indica a pessoa para ir a um lugar onde aquele lugar vai dizer para ela, olha, se você fuma 10 cigarros de maconha, passa a fumar 5. E aí a gente, no Amor Exigente, vai dizer, não, é importante que a pessoa mude os hábitos dela, ela precisa entrar na abstinência. Então, isso aí bate um pouco, sabe? E, às vezes, a gente tem muita dificuldade no grupo de apoio para lidar com essa questão.
Não sei se eu consegui ser clara em relação a isso. Eu te entendo, né? Porque realmente a gente vai encontrar dentro dos serviços de atenção e cuidado muitos modelos. E nos cabe, bom, para o nosso grupo, esse modelo aqui, nós não vamos adotar essa modelagem, porque a gente não acredita nela, né? Imaginando que os redutores de danos, né, entendendo a redução de danos não como uma redução apenas de consumo de droga, a ideia é que esse redutor de danos, quando ele vai à rua, ele entra em contato Aproxima, né? Traz, com né, a o pessoa, indivíduo, né? ele vai ajudar essa pessoa a, quando ela, então, acessar um outro modelo de tratamento, ela tenha o menor nível de prejuízo possível na sua saúde integral. Né? O que realmente é um conflito mais ideológico do que técnico é a ideia de liberação, de pode usar, de, enfim, o pode para tudo e o não pode para tudo não cabe para um individual, tu entende? As pessoas precisam ser olhadas a partir da sua singularidade. E as políticas, por exemplo, de abstinência, elas estão a serviço para atender um grupo importante de pessoas que realmente precisa desse suporte, que é o perfil, na sua grande maioria, do usuário que acessa o serviço do grupo de apoio, da comunidade terapêutica e das boas clínicas. Né? Tá certo. Não sei se consegui responder. Não, conseguiu. Eu vou deixar para o pessoal falar, mas, assim, você nos trouxe a questão do... Que saudade, né? Padre Haroldo, né? Medo de nada, só amor. E eu quero também dizer, assim, o quanto, como você chamou atenção aqui, o quanto que o sofrimento da Dona Mara e a perda dela se transformou em causas de recuperação, né, de muitas e muitas, não só os nossos desafios, mas as famílias, né, os entornos, né, da pessoa que estava vivendo a situação. Eu quero te agradecer muito e pode falar. Não, e essa história da Dona Mara, que é uma história inspiradora, é a história dos voluntários de Amor Exigente, né? É a história daqueles dos dependentes químicos que se recuperaram, né? Através daquele sofrimento, daquele momento de angústia, quando eu, então, reencontro um caminho, eu acabo me tornando um farol, eu acabo apontando o caminho para uma série de outras pessoas. A Dona Mara é a síntese desse exemplo, né? Sim. Não foi o que disse um profeta no templo, foi Santa Ana que disse acho que foi para Nossa Senhora, disse uma coisa do tipo assim, olha, uma espada vai atravessar a tua alma e tu vai ouvir a voz de muitos, né? E eu acho que era um pouco uma certa... Havia ali um sinal de que, então, aquela mulher seria, então, capaz de atender às demandas e os sofrimentos de muitas pessoas. E eu acho que o que aconteceu com a Dona Mara, nós sabemos a história dela, né? Através da história dela, o Amor Exigente está aí e a quantidade, o impacto social que o AE produziu no país, né? Através desse serviço, e os impactos que cada voluntário vai produzindo no seu entorno, né? Porque não é só a recuperação, é a mudança no estilo de vida, é o senso de fraternidade, são valores que são cultivados, tanta coisa. A gente vive um tempo de gentileza tão minguada, de ternura tão minguada, de falta de afeto, de tanta violência, de tanta grosseria, que as experiências coletivas como a FEBRAT, tantas outras experiências como essas, são um remédio para esse tempo de adoecimento coletivo. Então, acho muito linda a história de AE, especialmente pela história da sua fundadora, né? Que inspira todas vocês, mulheres e homens de boa vontade que estão aí pelo Brasil todo, né? Eu vou te agradecer, vou passar agora para as meninas, e a gente tem só mais uma coisinha, a gente tem o Chico Saldão no Amor Exigente, que ele fala do chá de já tô bom, né? Já tô bom, posso sair da clínica, já tô bom, não preciso mais disso, já tô bom. Então, a gente, eu trouxe assim, essa lembrança quando você comentou a questão da pessoa naquele processo que ela diz, né? O momento em que ela é tocada, que ela
deveria dar continuidade para ela poder acabar de ser preenchida, para aquela mudança acontecer, é quando, de repente, ela diz já está bom e a família, né, dá esse processo. Então, a importância da família se cuidar, né, para que quando o nosso desafio saia de lá do tratamento que ele está fazendo, ele encontre também uma outra forma de vida, né, para ele, né? Então, vamos lá, meninas, não sei como é que está o tempo. Vamos lá. Tem uma mãozinha levantada aqui, a Cristina. O chat está repleto de perguntas importantíssimas. Pessoas realmente estão pedindo para que a Cacilda faça a pergunta. Então, eu vou abrir o microfone aqui para a Cristina, que é a única mãozinha levantada aqui. Cristina, tenta abrir seu microfone. Pronto. Boa noite. Em primeiro lugar, eu peço desculpa para todos vocês, que eu cheguei um pouquinho atrasada, tá? E é a primeira vez que eu entro na Domingueira. Eu participo do Amor Exigente, sou daqui de Santo André. Eu participo do Amor Exigente na presencial, segunda-feira e quarta-feira também, tá? Então, eu não sabia direito qual que é o procedimento de vocês. Eu tenho duas perguntas. Cristina, eu posso te interromper só um segundinho? Sim, antes claro. de você fazer a pergunta, não sei se, Claro. como você chegou um pouquinho atrasada, a nossa Domingueira é gravada, vai para o site do Amor Exigente, vai para o YouTube, então, para a gente entender que aqui não é um momento de partilha, né? Porque aí, às vezes, de repente, a gente se empolga aqui e começa a partilhar, e aí não cabe aqui a partilha, tá bom? Você fica Tá bom. tranquila nesse sentido. Eu faço as perguntas rápidas, né? Na verdade, faço as perguntas rápidas. Eu só queria fazer duas perguntas. O doutor Ricardo, né? Ele é um doutor, eu cheguei depois, né? O doutor Ricardo, ele faz consultas online, né? Se existe consultas online. A pergunta é, o meu filho está internado, daqui uns 3 meses ele está saindo, e essa é uma outra pergunta, daqui uns 3 meses ele está saindo, e como eu cuido dele sozinha, eu queria saber qual que seria o procedimento para que eu possa cuidar dele sozinha, já que eu trabalho o dia inteiro. Ele vai ficar em casa sozinho. Ele tem 20 anos. Então, aí eu estou um pouco perdida em relação a isso. É só essas duas perguntas. Se ele faz pergunta online em relação ao meu filho. Cristina, Obrigada. eu te aconselho a procurar um suporte profissional aí na tua cidade, né? E também buscar esclarecer essas angústias. Essas angústias são muito comuns, assim, né? O indivíduo está saindo, e agora o que eu faço? Como é que eu cuido? O que é cuidar? O que é controlar? Até a fronteira, até onde eu devo ir? Eu acho que aí a Amor Exigente pode ajudar demais você a tentar modular e ajustar essa angústia que todo mundo tem. O que não adianta o que eu penso é o seguinte: ninguém pode parar a sua vida em razão do outro. Todo mundo precisa seguir em frente e o outro vai descobrindo também como conduzir a sua vida. Agora, no grau de comprometimento, ou a situação individual que cada um vai enfrentar com aquele especial, com aquele familiar, com aquela pessoa, aí cada um precisa buscar esse suporte para compreender o que, então, está mais adequado. Eu não costumo muito, assim, tratar diretamente de dar conselhos, assim, porque eu acho bem imprudente da minha parte, faça isso, faça aquilo. Eu sempre procuro o grupo, os voluntários vão te ajudar a movimentar essa demanda dessa fronteira, e agora eu tenho que trabalhar. Tu vai ter que trabalhar, Cristina. E ele vai ter que se segurar, ele vai ter que ficar, vai ter que buscar uma maneira de ficar bem, porque tu não pode parar a tua vida em detrimento da dependência dele, ele vai ter que se virar. E isso é um acordo que precisa ser feito entre a mãe, entre o filho, com o grupo, com o apoio profissional, dentro aí da rede da tua cidade, tá? Perfeito. Obrigado, doutor. Merece. Tem muita gente perguntando aqui no chat. Sim, agora a Cacilda a gente vai passar para a Cacilda para ela poder fazer as perguntas do chat, como a gente combinou. Tá bom. Não, acho que tem uma mão levantadinha aqui, não tem? A dona Cida? Isso. Sim, Cida. Porque a gente está com o tempo muito apertadinho, então a gente precisa ir para o chat, e a Cida levantou a mão depois que a gente já tinha fechado as perguntas.
Cida, Então, se vamos você em frente. quiser, escreve, coloca lá no chat, porque pode ser alguma coisa que a Cacilda esteja lendo também. Peço perdão, mas a gente não tem mais tempo. Olha, Ricardo, se eu estivesse numa sala presencial, né, nessa tua fala, eu diria que escutaríamos o cair de uma agulha. Parece que estava todo mundo tão em silêncio, ouvindo, né, prestando muita atenção. No site, perguntaram sobre o material, perguntaram sobre o teu contato, e eu fui orientando para que entre em contato com a Febract, que eles passarão o teu contato, certo? E tem uma senhora que está insistentemente perguntando sobre o internamento involuntário de um rapaz que está na rua há 15 dias, no uso de droga. Olha, a gente tem previsto em lei, a Lei 13.840, sancionada pelo presidente Bolsonaro em 2019, ela define, nos termos da lei, 2 modalidades de internação no Brasil dentro da SISNAD, do Sistema Nacional de Políticas de Álcool e Droga, que é a internação voluntária e a internação involuntária. Essa internação involuntária, tanto a voluntária quanto a involuntária, deve ser utilizada quando são esgotados todos os outros recursos disponíveis. O entendimento é sempre que a internação, seja ela ou o acolhimento, é sempre um processo traumático, difícil, muito duro para todo mundo. A gente deve lançar mão desse dispositivo como um último recurso. Mas como o perfil de quem nos procura é um perfil de pessoas com um agravo, com uma cronificação maior, a gente pode lançar mão, sim, dos diversos dispositivos que temos dentro da rede de atenção e cuidado aos dependentes químicos. A internação involuntária é uma delas, né? Quando um indivíduo representa risco para si e representa risco para os outros, a gente precisa, sim, intervir. Às vezes eu já atendi as mães, às vezes muito culpadas, por terem tomado determinadas atitudes, ou pais muito culpados, ou famílias muito movidas, mas se eu sofro um infarto em casa, eu sofro um infarto, a minha família chega e me encontra infartando, ela vai sentar e fazer o quê? Ela vai chamar o serviço de emergência, porque eu estou em risco. E quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala de risco. Agora, lógico que eu não posso dizer que nesse caso específico, desse indivíduo que está há 15 dias na rua, que o que tem que ser feito é isso. É como eu digo, também está na lei 13.840, vocês podem, a lei que alterou a lei da PNAD, da Política Nacional de Álcool e Drogas, também está lá, que é o médico, o único profissional autorizado a deliberar a internação involuntária de um indivíduo. Qualquer coisa que seja feita fora dessa prerrogativa, sem avaliação médica, se torna um risco para quem internou e para o indivíduo também. Então, o serviço que faz, por exemplo, quando é necessário chamar o SAMU, quando é necessário chamar um serviço de ambulância, o que tem que ser feito de pronto? Esse indivíduo em surto psicótico, muitas vezes, ele precisa ser conduzido até um ambiente onde ele possa receber avaliação médica e possa receber, talvez, algum tipo... O manejo seja acompanhado de profissionais que tenham capacitação para fazer aquilo. Então, a lei determina que é o médico a figura que pode deliberar. Né? Tem muitas cidades que não têm o médico psiquiatra, não tem o médico psiquiatra, mas tem o clínico, tem o médico da emergência, e um médico é uma figura preparada para perceber que uma pessoa está intoxicada, que ela está com um nível de comprometimento muito grave, e encaminhar ela para um serviço adequado, então. Mas tanto a internação involuntária
quanto à internação voluntária, são previstas na lei, são reguladas e devem ser feitas dentro de um protocolo, de uma diretriz muito clara, né? O que a gente não... Hoje em dia tem umas coisas muito malucas aí que saem sequestrando as pessoas, amarrando as pessoas, dando medicamento de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa. Aí isso a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado, porque o serviço precisa ter manejo e tem que ser feito, como eu disse, ética e tecnicamente estruturado. Ô, Rosa, eu penso que o tempo está esgotado, né? A gente gostaria de ficar mais um tanto, mas o nosso tempo acabou. É sempre assim, fica tão boa a domingueira e a gente vai passando, e aí a hora está indo. Então, eu vou precisar anunciar para vocês a nossa domingueira da semana que vem, antes das considerações finais do Ricardo Valente. Semana que vem, a gente vai ouvir o Cláudio Lugo, lá de Porto Alegre, e ele vai falar para a gente sobre a importância dos grupos na promoção e recuperação da saúde psíquica. Então, gente, vocês podem notar que uma domingueira está igual uma engrenagem, uma atrás da outra, e a gente fazer essa engrenagem para a gente buscar estar cada vez melhor. Eu queria dizer para a Cristina que dentro do site do Amor Exigente tem lá, o nome não são normas, mas tem o acordo de quando o nosso desafio chega da clínica ou da comunidade terapêutica, como é que a gente deve trabalhar isso. Então, é legal você consultar lá também, tá bom? Ricardo, agora é com você. Bom, eu quero agradecer, para mim é sempre muito importante. Estou vendo a Arlete Lugo, lá de Porto Alegre. Um beijo, Arlete. Arlete e o Cláudio, lá de Porto Alegre. Querida Arlete, que bom te ver, Arlete. E a gente tem uma jornada de longa data lá no Rio Grande do Sul, dessa caminhada. É tão bom a gente se reencontrar, sabermos que a gente perseverou, apesar de toda a dor, de toda a dificuldade, de todas as adversidades dessa vida, estamos juntos aqui. Eu quero agradecer, dizer para vocês que eu me sinto servindo a biografia do nosso amado fundador, do padre, servindo a Dona Mara, ao Luiz Fernando, ao Miguel e a todos os voluntários de Amor Exigente, que um dia também acolheram a minha família generosamente, em 1994, me acolheram, como eu disse para vocês. Eu não tenho cabelo branco porque a genética é boa, mas eu tenho 50 de idade, né? E já estou indo aí para 27 anos de jornada nessa trajetória de vida, recuperação e esperança, né? Então, a minha gratidão é muito importante essa noite, vai também para vocês, compartilhar esperanças, dividir afetos, compartilhar generosidade. Isso é um remédio. Eu gosto muito dessa frase. A ternura é o princípio da cura. Ternura é um princípio da cura. E como dizia o meu querido professor Freud, como se sente segura a pessoa que tem certeza de que é amada. E quanta gente descobriu em Amor Exigente esse canto de amor, esse ninho de acolhida, esse abraço, esse ombro, esse lenço que enxugou a lágrima, essa mão que estendeu, aquele que saiu correndo com o carro, que foi pegar o filho, que entrou na nesga, que correu, que fez essa rede de solidariedade que melhora o nosso mundo e, consequentemente, melhora o mundo. Então, muito amor, muita alegria, saúde e vamos em frente, tá bom? Gratidão, Ricardo. Bom, gente, vamos agora, antes da gente convidar a Cláudia Soares para fazer a oração da serenidade, vamos aqui falar um pouquinho aqui do Congresso, né? Primeiro, não vamos falar do Congresso hoje, não, gente, tem que entrar lá no site do Amor Exigente, todas as informações lá, tá? Já estou sabendo que as inscrições estão bombando, então tem que correr, gente, tem que correr. O lugar é maravilhoso, as fotos já estão disponíveis, então é só chegar lá.
Então, vamos falar de webinar. Webinar Valores e Virtudes de uma Família Amor Exigente, dia 24 de setembro, olha aí, está chegando. Das 14 às 17h30. As inscrições no site do Amor Exigente, tá? amorexigente.org.br, / ao contrário, webinar. Mas basta entrar lá no site da Federação, né, de Amor Exigente, que as informações estão lá. Tanto do congresso, esse congresso maravilhoso, que a gente vai poder dar o nosso abraço presencial, né, em todos, quanto tempo a gente não se vê, e vai ter aqui esse webinar maravilhoso. Chamar, então, agora a Cláudia Soares para fazer a nossa oração. Antes, Rosinha, gratidão também pela espiritualidade maravilhosa da formiguinha. O pessoal está pedindo o texto, a Rosa vai disponibilizar, né, Rosa? O texto da formiguinha, ok? Vamos lá. Cláudia, querida. Então, vamos respirar generosidade, como acabou de falar o Ricardo, esperança, e vamos fazer a nossa oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que junto possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Um beijo a todos e domingueira cada vez melhor, maravilhosa. Gratidão, Cláudia. Um beijo a todos também. Gratidão, Lu e Cacilda, por mais essa. Beijo a todos. E vamos para a nossa contagem, né? Que hoje a gente já foi lá longe no tempo.